A forma como a gente gerencia a carreira mudou. Há alguns anos era comum a empresa definir seu caminho, que treinamento você faria, quando você poderia mudar de função e até quando seria promovido. Hoje, isso não é mais assim. O mercado está mais dinâmico, as mudanças são mais rápidas e as responsabilidades de construir e direcionar a sua carreira é sua. Meu nome é Minoru Ueda e nesse vídeo eu quero te mostrar como assumir o protagonismo de sua trajetória, como usar a inteligência emocional como pilar de evolução e como encontrar sentido no que você faz todos os dias. E tem um ingrediente que conecta esses 3 pontos, a mentalidade de crescimento, que transforma a forma como você aprende, lida com desafios e constrói resultados. No modelo antigo, a mentalidade fixa dominava. Era comum acreditar que as habilidades eram limitadas, que promoção vinha só com o tempo de casa, eu sou dessa época, e que aprender coisas novas não era para todo mundo. Nesse cenário, o caminho estava praticamente desenhado pela empresa e o seu papel era apenas seguir. Hoje, o jogo é outro. O mercado muda rápido, novas funções surgem e as empresas esperam que cada profissional seja protagonista da própria trajetória. É aqui que entra a mentalidade de crescimento, a capacidade de ver cada desafio como uma oportunidade de aprender e de se desenvolver. Mas só ela não basta. É a inteligência emocional que vai sustentar suas escolhas e ações. Autoconhecimento para saber onde você está. Autocontrole para lidar com a pressão. E automotivação para continuar avançando, crescendo, mesmo quando ninguém está olhando. E tudo isso só faz sentido quando você encontra um propósito no que faz. Porque é o sentido que conecta esforço e satisfação, resultado e realização. Se esse tema faz sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal, assim a gente segue junto, conversando e você recebe os próximos conteúdos em primeira mão. Vamos lá? Até alguns anos atrás, era comum ouvir que para ter uma boa carreira, bastava entrar numa boa empresa, trabalhar duro e esperar que as promoções viessem com o tempo. Esse modelo funcionou até que o mundo começou a mudar numa velocidade que não dá mais para acompanhar, só com o tempo de casa. Hoje, conhecimento técnico é importante, mas não é suficiente. O que mantém você relevante e crescendo é a forma como você aprende, se adapta e encontra sentido no que faz. E é aí que entram 3 pontos juntos, que mudam completamente o jogo. Assumir o protagonismo de sua trajetória, usar a inteligência emocional como pilar da sua evolução e construir uma carreira com sentido e felicidade no trabalho. A gente vai passar por cada um deles nesse nossa conversa. E tem um ingrediente que conecta tudo isso, a mentalidade de crescimento, que transforma a forma como você aprende, lida com os desafios e constrói resultados. Vamos começar pelo primeiro, o protagonismo na gestão de carreira. Quando a gente fala em gestão de carreira, muita gente ainda pensa no modelo antigo. Entrar numa empresa, fazer bem a sua parte, esperar que alguém um dia te indique para a próxima oportunidade. Só que esse modelo já não combina com o mundo em que a gente vive. Hoje as mudanças são rápidas e a tecnologia avança todos os dias, eu que digo, e as oportunidades não ficam esperando. Assumir o protagonismo não é se isolar e fazer tudo sozinho, é ter clareza sobre onde você quer chegar, fazer escolhas conscientes e buscar oportunidades que têm a ver com o que é importante para você. E aqui eu lembro a frase do professor Márcio Sérgio Cortella, no livro Qual é a Tua Obra? Experiência não tem a ver com idade, tem a ver com intensidade. E olha só, e não com extensividade. Isso é muito poderoso, porque a mentalidade de crescimento parte exatamente dessa lógica. Não importa só o tempo que você está numa função ou numa empresa. Importa como você viveu esse tempo e quanto você se abriu para aprender,
para ouvir, para experimentar coisas novas. Eu vi isso na prática em 2 momentos muito diferentes. O primeiro foi durante um workshop de inteligência emocional, quando uma jovem me perguntou sobre maturidade. Ela disse que sempre acreditou que maturidade vinha com a idade. Quanto mais anos, mais maturidade. Quanto mais experiência acumulada, mais maturidade. E também pensava que era com o acúmulo de diplomas, cargos e conquistas. Aí eu respondi para ela o seguinte: maturidade não é sobre anos de vida, nem sobre a quantidade de diplomas ou experiências. Maturidade não é coleção, é conexão. É ligar o que você viveu ao que está vivendo agora, para tomar decisões mais conscientes e alinhadas com quem você quer ser. E conexão é exatamente isso, né? Conseguir ligar pontos que num primeiro momento não parece fazer nenhum sentido, como no famoso discurso do Steve Jobs, curso formando de Stanford, quando ele contou que depois de largar a faculdade, decidiu frequentar, por curiosidade, as aulas de caligrafia. Caligrafia. Na época não fazia ideia de como aquilo seria útil. Anos depois, quando ele estava criando o Macintosh, lembrou dessa experiência e decidiu incluir diferentes tipografias e fontes no computador. Algo completamente inovador para a época. Jobs disse nessa gravação: você não consegue ligar os pontos olhando para frente, só consegue conectá-los olhando para trás. Steve Jobs, isso que a maturidade profissional faz. Te ajuda a valorizar as experiências e identificar o que pode ser aproveitado e usar esse repertório para criar algo novo. O segundo momento foi um treinamento de liderança positiva. Um líder já próximo da aposentadoria me disse que não via mais sentido, olha só, em aprender coisas novas, que a idade dele não combinava com assumir novos desafios. Eu lembrei na hora da frase do Cortella e também da mentalidade de crescimento, quando ele diz: e se você tiver mais 20 ou 30 anos de vida pela frente, vai passar todo esse tempo repetindo os mesmos dias? Pergunta do professor Mário Sérgio Cortella. Esse questionamento abriu espaço para uma conversa sobre propósito, protagonismo e sobre como o aprendizado contínuo não é uma questão de juventude, mas de postura. Inclusive, se você quer saber mais sobre mentalidade de crescimento, eu tenho um link, eu vou indicar para você. O tema é Mentalidade de Crescimento, como vencer o medo de errar. O link estará na descrição aqui do nosso vídeo, ok? Para você assistir depois. Bom, muita gente tem anos de carreira, mas repete o mesmo ano várias vezes. E quando cai nesse piloto automático, o propósito vai ficando de lado, sabe? A motivação enfraquece e tem uma sensação de estagnação. O protagonismo pede outra postura. Não é esperar que a empresa, o gestor, o mercado decida por você. É assumir que a sua trajetória profissional é, antes de tudo, sua. Como a gente faz isso, Eda? Bom, identificar o que você pode construir. Não é só o suor, não é só ganhar mais. É pensar que tipo de profissional eu quero ser. Que impacto quero gerar no meu trabalho e no ambiente ao meu redor? Quando você responde isso, as suas escolhas ficam mais claras, inclusive para dizer não para as oportunidades que não têm nada a ver com o seu caminho, com os seus valores. Segundo, buscar experiências que expandam suas habilidades. Isso significa sair do piloto automático. Pode ser aprender uma ferramenta nova, se envolver num projeto diferente, conversar com pessoas de outras áreas. Essa é magnífico. Muitas vezes o que vai te dar mais bagagem não é o que está hoje na sua caixinha, mas o que você ousa experimentar. E terceiro, usar cada desafio como um laboratório para crescer. Quando algo dá errado, o projeto que atrasa, um cliente difícil, uma meta que não se cumpre, a mentalidade fixa só vê problema. A mentalidade de crescimento vê aprendizado. O que eu posso ajudar? O que essa situação está me ensinando?
Cada desafio, por mais desconfortável que seja, pode ser um treino para a gente desenvolver a resiliência da inteligência emocional e visão do futuro. E eu quero agora que você participe nos comentários aqui. É uma ferramenta que eu utilizo na mentoria Virtus. Vamos lá? Escreva o número de 1 a 10 para dizer o quanto você está satisfeito com a versão atual da sua carreira. Ok? Depois, agora, eu vou compartilhar algumas palavras aqui, tudo bem? Para ajudar nessa sua versão. O que você quer implantar? Autonomia, equilíbrio, aprendizado, reconhecimento, segurança, colaboração, liberdade, desafio, propósito, impacto. Essas palavras, uma delas vai servir para você como filtro. Escreve aqui, sempre que aparecer uma decisão, pergunte: isso me aproxima ou afasta do que eu quero construir? Pensa nisso. Perceba que como essas palavras que você escolheu já começam a moldar o jeito como você enxerga transição, oportunidade, desafio. Mas só escolher a palavra não garante que ela se torne realidade. Para transformar intenção em ação, existe um pilar que sustenta esse movimento, especialmente nos momentos mais difíceis. Qual é? A inteligência emocional. E aqui, quando eu falo em inteligência emocional, não é ser bonzinho ou engolir sapo para manter a harmonia. É sobre reconhecer o que você sente, entender o que os outros sentem e agir de forma consciente para gerar o quê? Resultados melhores, para ter clareza emocional, para não deixar que uma situação ruim do dia comprometa a sua semana inteira. Ou que um desafio faça você esquecer o que é importante para a sua carreira. Na prática, a inteligência emocional é formada por competências que se conectam diretamente com a forma como você vai construindo, vai dando os passos na sua trajetória. Vamos lá? Autoconhecimento é a base para qualquer movimento de protagonismo. Sem ele, você corre o risco de gastar energia no caminho errado, perseguindo objetivos que não têm nada a ver com você. E aqui não estou falando só de lidar com pontos fortes e fracos. Estou falando em reconhecer o que te motiva e também o que te trava. Quais são os valores que você não abre mão? E quais as habilidades que você quer desenvolver? No contexto da mentalidade de crescimento, o autoconhecimento é que ajuda a gente a entender que talento não é algo fixo, é algo que você pode cultivar. Quando você sabe onde tem mais facilidade e onde precisa se esforçar mais, o aprendizado deixa de ser aleatório e passa a ser estratégico. Na inteligência emocional, o autoconhecimento permite identificar as emoções assim que elas surgem. Você percebe quando está irritado, ansioso ou empolgado. E pode escolher a melhor forma de agir para não se sabotar. E no protagonismo, ele funciona como um mapa. Te mostra onde você está agora e qual o próximo passo, que realmente faz sentido para você. Eu lembro de um mentorado que precisava apresentar um relatório importante e não era só isso, a apresentação seria em inglês, porque a empresa era global e seria feita na convenção anual, diante de liderança de vários países. Ele me disse que o frio da barriga era gigante, mas também sabia que aquela era uma oportunidade para crescer. E aí vem a parte curiosa. Durante uma das nossas reuniões de mentoria, para ancorar, para fortalecer, gerar recursos, tanto da mentalidade de crescimento, pontos fortes, para esse momento da sua apresentação, a gente foi conversando e ele percebeu que anos antes, um recurso que alinhava duas emoções positivas, inspiração e diversão. Lembrando que as emoções positivas ampliam e constroem potenciais de crescimento, relacionamento, de acordo com os estudos da doutora Barbara Fredrickson. Ficou interessado? Tem um vídeo chamado Os Benefícios das Emoções Positivas no Ambiente de Trabalho. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais, tá? Lá depois, vamos continuar com a história do mentorado aqui que tinha que fazer a apresentação. Ele descobriu então duas emoções positivas, inspiração e diversão. Ainda jovem, ele tinha contato com o inglês nas reuniões de família, que trouxe esses dois recursos, lembra? Inspiração e diversão. Esses dois
recursos era muito ligado a dois tios dele que morava fora do país. Nas férias, ele ganhava revistas em inglês de seus primos sobre esporte, automobilismo, música. No começo ele achava aquilo meio uma dificuldade, mas foi ampliando o vocabulário de inglês sem perceber, gerando divertimento e inspiração para conhecer mais. Essas conversas e leituras, que na época eram só momentos de família, olha que legal, acabaram virando um recurso valioso para o momento da sua apresentação profissional. Foi isso que foi o exemplo do Steve Jobs, lembra? Do discurso na Universidade de Stanford, lá do curso de caligrafia, que ele foi unindo os pontos. Os pontos só se conectam quando olhamos para trás. E isso que o autoconhecimento faz, ajuda a gente a valorizar as experiências que estavam meio soltas, que podem ser a chave dos seus desafios. Aliás, se você quer mais clareza sobre quem você é, onde quer chegar, como transformar desafios em oportunidades reais, conheça a Mentoria Virtus. O link está na descrição para você conhecer, tá bom? Vamos para a segunda competência emocional, o autocontrole, a sua capacidade de manter a clareza, mesmo quando tudo parece saindo do eixo. Não é sobre virar um robô, não é deixar de sentir, né? Por exemplo, o sistema acabou de cair, o cliente está ligando sem parar, o gestor está pedindo atualização a cada 5 minutos, não, 5 segundos, e a equipe está esgotada. É nesse momento você tem duas opções: entrar na mesma frequência de pressão e aumentar o caos, ou respirar fundo, organizar as prioridades e liderar a solução. Aqui entra a mentalidade de crescimento. Em vez de ver a crise como um problema a ser eliminado o mais rápido possível, você enxerga um momento de aprendizado. Talvez seja a oportunidade de rever processos, treinar a equipe ou criar um protocolo, né, que evite o mesmo problema no futuro. O protagonismo aparece quando você entende que, mesmo que a causa não tenha sido sua, a forma de responder é sua responsabilidade. E a inteligência emocional é o que mantém o equilíbrio para agir com estratégia e não apenas reagir no calor do momento. Em gestão de carreira, nem sempre o que mais pesa é a sua competência técnica. Muitas vezes o que define a percepção que as pessoas têm sobre você e como você reage nos momentos de pressão. Sabe quando um projeto dá errado, um prazo é encurtado ou um cliente vem com críticas duras? É fácil deixar a emoção tomar conta, falar mais do que devia, fechar portas sem perceber ou tomar decisões precipitadas. Mas é aqui que o autocontrole entra. A inteligência emocional é o que mantém o equilíbrio para agir com estratégia e não apenas reagir no calor do momento. É isso que faz você ganhar credibilidade, porque mostra que é capaz de lidar com desafios de forma madura. Na prática, quem desenvolve autocontrole mantém o foco no que realmente importa. Não prova que tá sempre certo, mas encontra a melhor solução para o problema. E isso, no longo prazo, constrói reputação, um dos maiores ativos na gestão de carreira. Vamos para a automotivação e resiliência? Uma alimenta a outra, sabe? Quando você tem clareza do que quer construir e encontrar motivos internos para agir, fica mais fácil de se recompor depois de um período difícil. E ao mesmo tempo, cada vez que você se recupera de um desafio, sua motivação ganha mais força. A automotivação é aquele impulso que não depende de prêmios. Ele nasce quando você entende por que você está fazendo algo e decide agir mesmo que ninguém esteja cobrando. Nos capitais psicológicos positivos, isso se conecta à autoeficácia, acreditar que é capaz, à esperança, saber que há caminhos para chegar lá, e ao otimismo, manter uma expectativa construtiva sobre o futuro. Já a resiliência é a capacidade de se reorganizar e voltar ao ritmo depois de períodos de pressão. Não é sobre aguentar tudo calado, mas sobre aprender, recuperar energia e usar a sua experiência para avançar. No protagonismo é transformar esse desafio em trampolim, e na mentalidade de crescimento é entender que cada dificuldade também é um treino. Eu vi isso claramente em um líder durante um dos workshops do Ikigai,
que conduzir. Ele havia passado por um ciclo intenso de mudança na empresa e ele estava bem esgotado, estava bem cansado. No início ele dizia que não tinha mais motivação para novos desafios, mas ao revisitar o seu propósito, ele percebeu que ainda queria deixar uma marca positiva para a equipe. Ele marcou assim, redefiniu seus objetivos, começou a celebrar pequenas vitórias e pouco a pouco a sua energia voltou. Este é um exemplo claro quando você tem clareza do propósito, a automotivação se renova e a resiliência se fortalece. E quando essas duas vão caminhando juntos, a sua carreira não fica mais assim à deriva, apenas o que acontece ao redor. Você passa a ter mais controle sobre o que constrói. Porque, no fundo, resiliência não é só aguentar firme, é aprender com o que aconteceu, é ajustar a rota e seguir adiante com mais consciência, com mais propósito. E a automotivação não é apenas estar sempre animado, mas ter uma razão que te impulsiona. Principalmente na gestão de carreira, isso significa que, em vez de depender unicamente de oportunidades externas, em um momento favorável, você cria as condições para continuar crescendo. É a mentalidade de crescimento na prática. Transformar cada desafio em aprendizado e cada conquista em base para o próximo passo. No fim, resiliência e automotivação formam um ciclo positivo que eu gosto de falar. Quanto mais você se motiva pelo que dá sentido para você, mais força você tem para se reerguer. E quanto mais consegue se erguer, mais aprende, cresce e constrói no ritmo e na direção que você escolheu. Aliás, se esse tema de propósito e alinhamento que faz sentido para você, eu quero indicar um conteúdo sobre Ikigai. Você ainda tem tempo para recomeçar e o Ikigai prova isso. Esse é o título, vou deixar o link aqui na descrição para você aprofundar exatamente essa conexão do Ikigai. Link para você assistir depois, tudo bem? Para você aplicar. Vamos para a competência emocional, da inteligência emocional, da empatia? Eu vivi isso, assim, duas áreas falando linguagens totalmente diferentes num treinamento de Team Coach. Um encontro de uma mesma empresa. O time técnico e a área de atendimento. Cada um tinha suas razões e seus desafios. E por mais que estivessem tentando resolver o mesmo problema, a sensação era de que estavam em planetas diferentes. Foi nesse cenário que trabalhamos a tríade da empatia. Conhece? A empatia cognitiva é entender racionalmente o que a outra pessoa pensa. Quais são as suas prioridades e como ela enxerga a situação. No caso dessas duas equipes, o time técnico estava focado em estabilidade e segurança dos sistemas. Para eles, fazer mudança rápida significava risco. Já a área de atendimento tinha outra pressão, responder ao cliente o mais rápido possível, muitas vezes sem ter tempo para explicar todos os impactos internos. Quando um começou a enxergar o mapa mental do outro, a conversa mudou de tom. A empatia aí. Vamos lá para a empatia emocional? Perceber o que o outro sente, mesmo que ele não diga. Aqui foi entender que por trás das discussões, a área técnica tinha medo de que uma mudança precipitada gerasse problemas, não é verdade? E o pessoal do atendimento tinha medo de perder a confiança do cliente. Vamos para a compreensão empática? É integrar tudo aquilo que você entendeu, tudo aquilo que você sentiu, para agir de forma que faça sentido para o outro também. Foi aí que as duas áreas começaram a estudar protocolos que equilibrassem velocidade e segurança, atendendo tudo à urgência do cliente quanto à proteção do sistema. E aqui entra um dos pilares mais importantes da mentalidade de crescimento: ressignificar. As duas áreas tiveram que olhar para o que parecia um conflito que não dava para solucionar e enxergar uma oportunidade de construir algo melhor junto. Isso é bárbaro, pessoal. Não foi simples e nem rápido, mas no nosso encontro de Team Coaching, conseguimos criar um espaço seguro para que cada lado entendesse o porquê do outro. E quando isso acontece, nos relacionamentos também, o protagonismo começa a florescer, porque você percebe
que não é sobre ganhar a discussão, é sim sobre fazer o que precisa ser feito para todos avançarem. E confesso que entre uma explicação e outra, até rimos de algumas situações muito legais. Olha só, era puro mal-entendido, como o dia em que o atendimento abriu um chamado urgente para corrigir uma falha crítica. E o time técnico descobriu que, na verdade, era só um ícone que tinha mudado o lugar na tela. Ou quando o técnico pediu para escalar o problema e o atendente entendeu que era para chamar o chefe, enquanto na verdade ele estava falando que é um processo interno, né, da área de TI para dar prioridade ao chamado. São essas pequenas confusões aí que mostram como a empatia a gente cria, sem, né, a empatia a gente cria tempestade em copo d'água. E a gente, com a empatia, a gente diminui o peso e vira até motivo de risada. A empatia tem disso, né? Quando você começa a compreender, o peso diminui e o caminho para a colaboração começa a existir. E qual o impacto da gestão de carreira? Isso é mais estratégico do que parece, sabe? Quanto mais você entende as expectativas, necessidades e as pressões das pessoas com quem você trabalha, mais fica fácil alinhar interesses, prazos, propor soluções e criar relações de confiança. E confiança é tudo, né? É um ativo sólido que só você pode construir na sua trajetória. Empatia é sobre criar um ambiente onde o diálogo acontece de forma mais fluida, onde as conversas deixam de ser um campo de disputa e passam a ser espaço para construir juntos. Legal, né? E no longo prazo, sustenta projetos, resultados e novas oportunidades. E quando a gente começa a perceber que empatia não é só para essa questão, mas ela abre caminho para uma colaboração verdadeira. Quando as duas equipes, naquele exemplo, começaram a se entender melhor, pararam de gastar energia tentando provar quem estava certo e começavam a investir energia em como podemos resolver isso juntos. Isso foi uma mudança de postura que surgiu com processos mais claros, atendimentos mais ágeis e soluções mais criativas. No fundo, colaboração é isso, né? Transformar diferentes pontos de vista em um mesmo objetivo. São as habilidades interpessoais. E qual é o impacto disso na gerenciamento de carreira? Habilidades. Porque a sua trajetória não é construída só pelas entregas que você faz, mas também pela forma como você contribui para as outras pessoas nos relacionamentos interpessoais. Quando você sabe ouvir, compreender, integrar perspectivas diferentes, cria soluções mais completas e evita retrabalho. Algo que qualquer área valoriza. Além disso, pessoas que colaboram de verdade não ficam restritas no seu quadrado na empresa. Elas são lembradas, convidadas para projetos estratégicos e são observadas como pessoas fundamentais. Sabe? A colaboração deixa de ser apenas uma atitude e passa a ser um diferencial na gestão da sua própria carreira. Bom, se você olhar para tudo que a gente falou até aqui, vai perceber os pilares. Protagonismo, inteligência emocional, mentalidade de crescimento, eles não são temas isolados, mas eles são um ciclo que se fortalecem mutuamente. O protagonismo é o que você faz para assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. A inteligência emocional é o que te dá clareza e equilíbrio para agir de uma forma construtiva, mesmo em momentos de pressão. E a mentalidade de crescimento é o que transforma esse desafio em aprendizado. E cada passo em preparação para o próximo. No fim, gestão de carreira não é sobre esperar que surja a grande oportunidade. É sobre criar o seu repertório, fortalecer suas relações e cultivar as suas habilidades que abrem caminho. E isso começa na forma como você lida com o que você tem nas suas mãos hoje. Então eu quero te deixar um convite. Olhe para a sua rotina, para as suas interações e para os seus desafios. Escolha uma pequena ação que você pode colocar em prática hoje ou no máximo amanhã
para se aproximar da carreira que você quer construir ou evoluir. Pode ser uma busca de um feedback, oferecer ajuda a um colega, estudar algo que falta ou assumir uma responsabilidade que ninguém quer. Se fizer isso de forma consciente, você vai perceber que crescimento não é um evento isolado, é o resultado de decisões conscientes, que são repetidas todos os dias. Se você quer continuar essa conversa, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, assim você não perde os próximos vídeos, onde a gente pode aprofundar. E também você pode visitar os links que eu deixei aqui na descrição para você conhecer um pouco mais o nosso canal. Até o próximo vídeo.